é só um homem, uma mulher, macho, fêmea, que um casal gay pode sim ter uma família, adotar uma criança. Um casal de lésbica pode sim adotar uma criança. Eu e o Eduardo, por exemplo, somos uma família. Eu sou um pai trans, ele é o filho. Normal, mesma coisa, é uma família. Bem, hoje em dia eu compreendo que família é toda e qualquer forma de organização entre sujeitos que escolhem estabelecer alguns consensos e encontros numa prática de vida. Não exatamente significa morar junto, não exatamente significa monogamia, não exatamente significa casamento. Família para mim é uma organização que tem também as famílias homoparentais, ou enfim, né, as famílias formadas por, sei lá, né, não por casais, mas por trios que estabelecem uma relação a três, por exemplo. Acho que isso prova também que a gente precisa começar a ampliar mais um pouco a forma como a gente enxerga algumas organizações, assim. No meu caso, eu nasci biologicamente no corpo feminino, mas eu não me identificava como mulher. E aí eu fiz a transição de mulher para homem. Você não modifica a cabeça no decorrer da sua vida. Você tem aquela cabeça desde quando você já nasce. Isso pra mim é um transgênero. Eu nasci assim. A experiência de transgênero não tem a ver com patologia, com sofrimento mental, tampouco com, não sei, uma perversão do campo da sexualidade. É mais uma forma de se expressar o desejo sexual, onde há aí um rompimento, que em outras sociedades não foi lido como rompimento, mas na nossa sociedade moderna ocidental é lido como rompimento, por causa do modelo de sexualidade que a gente tem vigente hoje em dia, que é um modelo binário. Transgênero para mim nada mais é do que um sujeito ou uma sujeita que rompe com esse binarismo, não numa perspectiva da doença, mas denuncia pra gente que esse sistema binário não serve. Se eles vivem uma sexualidade plena, né, constituem família ou conseguem ter prazer fazendo o que eles fazem sem maltratar outros sujeitos, né, é uma possibilidade da experiência humana. Para mim, normal. Porque a vida depende muito de amor, não somente da hipocrisia das pessoas. Tendo amor, onde tem amor, tem tudo. O que eu sou seu? Papai, Sou seu papai? e você é madrinha? Não sei. Então, eu explico pra ele da melhor forma assim, que eu penso que é, né? Que eu sempre falo com ele que eu sou um pai diferente. Que eu nasci menina, mas que eu não me identificava como menina. Maria. Eu ainda não tinha me assumido como transgênero, né? Mas eu tinha, assim, o físico mais, a fisionomia mais masculina. Então era como se eu andava na rua, aquele barrigão, e as pessoas ficavam, tipo, me encarando, aí ficavam olhando, tipo, nossa, um homem grávido, né? E eu ficava muito incomodado com aquilo. Se você pudesse mudar a sociedade hoje, o que você mudaria? Preconceito. Com certeza preconceito na visão de... não só no meio LGBT, sobre pessoas lésbicas, gays, bi, travestis, mas como também com preconceito com o racismo, essas coisas. Porque o ódio é a única coisa que prejudica a gente. Tem muita gente culta, estudada, que tem preconceito. Então não é uma questão, eu não tenho cultura, eu não tenho conhecimento, que eu tenho preconceito. Talvez seja alguma coisa que esteja impregnada na nossa cultura e não aceitar e ponto final, e julgar antes de conhecer. Existem muitas pessoas ricas, muitas pessoas com doutorados, né? Muitas pessoas que tiveram letramentos em lugares dos mais incríveis e poderosos e europeus. Enfim, subentende-se que essas pessoas são esclarecidas e elas não são. Elas continuam reproduzindo uma série, né, de pensamentos violentos sobre o campo da sexualidade, inclusive fazendo uso do campo da ciência para isso. Eu acho que conservadorismo não tem a ver com classe. Conservadorismo tem a ver com um projeto de sociedade patriarcal.
que engloba, né, pobres, ricos e classe média. O Dudu foi muito bem recebido, ele foi recebido com todas as crianças, né? Ele, às vezes, um pouco tímido, mas depois ele já interagiu com as outras crianças também. Enfim, tanto na direção quanto na parte administrativa, na parte pedagógica, o Dudu foi muito bem recebido. O Eduardo, ele é muito tranquilo. Ele tem que fazer as atividades, ele sempre faz. E ele tem um pouquinho assim, ele é meio disperso. Mas tirando isso no mais, ele é muito bem educado. Quando chama atenção dele, se precisar, ele quieto na hora. Bernardo é uma pessoa muito participativa, tanto nas reuniões quanto diariamente. Sempre está perguntando sobre o desenvolvimento do Dudu, comportamentos. Então, esse tipo de problema nós não temos, porque Bernardo é muito mesmo participativo na escola. Ele é sociável, ele brinca com os meninos. Se quiser dividir o brinquedo, ele divide. Nós temos brincadeiras, às vezes tem dirigida, que é quando a gente faz uma brincadeira certa, né? Por exemplo, cabra cega, e todo mundo vai brincar daquilo. Ou nós temos brinquedo de sala de aula também, que é carrinho, porque tem alguns brinquedos que eles têm. E também de bloco de encaixe, eles gostam de brincar com ele bastante. Estou sempre tentando impor, que... Impor não, porque é uma palavra muito forte, mas eu sempre tento falar com ele para me tratar como pai. Porém, a minha família está sempre falando que ele ainda é muito novo, que ele não entende isso, que ele precisa de ter mais idade para poder conversar com ele, para poder levar no psicólogo, para a gente... como que eu falo? Para ele poder entender melhor o que é ser um transgênero, o que é ser um pai transgênero. E eu não aceito isso, porque desde criança que a gente entende, sabe? Se eu chegar a explicar direito pra ele como é, o que acontece, eu sei que ele vai me respeitar. O que você gostaria que fosse diferente em mim? Colar. Colar? Nada, né? Você não gosta do colar dele, não? Você não gosta do meu colar, não? Gosta? Você quer ele pra você? Não? O que você queria que eu fizesse pra você? Um chinelo. Você quer um chinelo? Matinhos. Do Max Steel? Uhum. Tá bom. E um relógio. Também? Mais nada? O que você gosta de fazer lá na creche? Eu gosto de fazer... A titia faz papá maminho. Papá? Você vai na creche só pra comer, guloso? É? E o que você gosta de brincar com seus coleguinhas lá na creche? Correr. De correr? E o que você vai ser quando você crescer? Um homem? Bem forte? Deixa eu ver se você é forte. Ó. Como que chama seu melhor amigo lá? João Vitor. É o João Vitor. É? Você gosta muito dele? É? Eu brinco com ele de bola, de tigre, eu não sei de que mais, de esconde-esconde, de que mais, mãe? De corcotinho. De super-homem, de ligar e de apertar aqui. É isso que não consegue entrar na cabeça das pessoas. Ele acha que um gay ou um filho ir numa parada gay com uma mãe, com um pai, igual eu já levei o meu várias vezes, ele acha que isso vai ocasionar. Ele tem que começar a compreender que a pessoa nasce assim, ela é assim. Se a gente está partindo do pressuposto que sexualidade é uma experiência, né, uma potência da experiência humana, dos seres humanos, o que a gente está dizendo um pouco é que, em grande medida, esses comportamentos, esses pensamentos, eles são aprendidos. Qual que é o perigo da gente fazer essa pergunta, né? Qual a influência de um pai transgênero?
é partir do pressuposto que a influência do pai transgênero é a priori uma influência negativa, né? Bem, se a gente olhar para a experiência do campo da heterossexualidade, algumas experiências familiares são bem frustrantes, né? Assim, as experiências de violência, de abuso, de estupro marital e etc. são a marca do que a heterossexualidade nos ensinou enquanto projeto de vida e projeto de sexualidade. Isso já nos mostra que não há nenhuma sexualidade isenta de reprodução de violências ou de desigualdade. Literalmente tudo. Porque a gente abre mão da vida da gente, né? Então, no começo eu fui muito egoísta, assim, eu não vou mentir. Eu pensei muito em mim. Tanto que eu comecei a transicionar sem perguntar pra ninguém. Comecei a tomar hormônio e sem pensar em consequência, o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar, o que ele ia pensar. Eu acho sim, com certeza. Porque, como eu disse, né, no âmbito familiar a gente escuta muita barbaridade. Aí, se você aprender na escola, você pode muito bem chegar em casa e poder ter um diálogo mais saudável com a sua família. Por exemplo, discutir opiniões. Às vezes sua família pensa de um jeito preconceituoso, mas na escola tá batendo na tecla sobre gênero e tal, que gênero não é, como eu falei, não é só homem, pessoa que nasceu homem, pessoa que nasceu mulher, que aí você pode chegar e conversar com as pessoas, geralmente são pessoas mais de idade, que são mais preconceituosas. Óbvio que existem pessoas também mais novas que também têm muito preconceito. Eu acredito que não tem como você abordar fundo esse tema, não. Você pode trabalhar assim, você aceitar um coleguinha, todo mundo aceitar, achar ele normal e todo mundo é igual. Mas não tem como você entrar a fundo, porque eles são muito pequenos. Não tem uma maturidade, você entendeu? Quando eles questionam alguma coisa, como que você responde? Mas geralmente eles não questionam, por esse lado não, você entendeu? A diferença deles é muito pouco de saber assim, o masculino e o feminino para eles. Eles não têm assim, aquela maturidade de ter mais maldade ainda para saber certas coisas, não. Por isso que é difícil você introduzir isso, você entendeu? Na educação infantil. Na sociedade atual, o Brasil atual, ele exige, né, que a gente fale sobre sexualidade nas escolas. As pessoas têm uma concepção muito perversa, inclusive, baseada em muito moralismo, que foi construído muito ali, né, a partir desses que se denominam psicólogos cristãos, ou enfim, estudiosos da sociedade que fazem uma certa leitura do cristianismo a partir de uma certa normatização da vida e não a partir de uma pluralidade da vida, que vão dizer que a ideologia de gênero quer destruir as famílias, a ideologia antifamília, a ideologia anti-heterossexualidade, enfim, eu acho isso um absurdo, eu acho uma bobagem. Acho que a gente precisa compreender que educar uma criança, educar um adolescente, né, a partir de perspectivas possíveis para cada fase da vida, né, a gente não discute sexualidade com a criança de 2 a 5 anos com pornografia. Não é para fazer isso. O que eu estou querendo dizer é, respeitando as faixas etárias, né, e as elaborações possíveis para cada campo aí da infância e da juventude, discutir sexualidade é super importante, porque sexualidade já deixou de ser coisa do privado, nunca o foi, na verdade, há muito tempo. Hoje a sexualidade, ela te permite ou não estar em alguns lugares, ela te permite ou não falar em alguns lugares, ela te permite ou não viver. A gente precisa se educar sexualmente para entender que sexualidade tem a ver com cidadania, direitos, inclusive direito à própria vida, né? Se o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, isso quer nos dizer alguma coisa, né? E ao mesmo tempo é o país que inclusive consome mais pornografia trans. Só uma sociedade que não discute sua própria sexualidade, né, que no campo do privado, né, se masturba para sujeitos trans e que na rua os assassina. A gente precisa se educar sexualmente, nós precisamos nos educar enquanto sociedade sexualmente.